Devocional de hoje, obediência abre caminhos que a força não abre. Texto base, Deuteronômio 28:1. A força tenta empurrar portas, mas a obediência destranca caminhos. Quem ouve a voz de Deus anda protegido. Vamos orar. Senhor, ensina-me a obedecer mesmo sem entender. Eu confio na tua direção em nome de Jesus. Amém. Obediência acelera processos que a força só atrasa. Sabe aquela sensação de estar empurrando uma porta que simplesmente não se move? A gente bota força, insiste, mas nada. Bom, nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar numa ideia bem poderosa, que vem de um devocional espiritual e que propõe um caminho diferente. A ideia é: obediência abre caminhos que a força não abre. Bora entender o que isso realmente quer dizer. E tá aqui a frase central de toda essa reflexão: obediência abre caminhos que a força não abre. Pode parecer simples à primeira vista, né? Mas essa afirmação, na verdade, desafia muito do que a gente costuma pensar sobre como resolver problemas e passar por obstáculos. Vamos desconstruir isso juntos? Para a gente entender de verdade o que essa frase propõe, a gente precisa primeiro alinhar os conceitos. O que exatamente esse devocional quer dizer com força? E o que seria obediência nesse contexto? A resposta talvez não seja tão óbvia quanto parece. Então, quando você fala em força aqui, não é de força física, de músculo que estamos falando. Pensa mais naquela teimosia, sabe? Aquela insistência de fazer as coisas funcionarem do nosso jeito, mesmo quando tudo aponta que não é por ali. É esse esforço bruto contra uma porta que está claramente emperrada. É a frustração de ficar empurrando em vez de procurar a chave. A obediência, por outro lado, é apresentada aqui como o exato oposto. Não se trata de arrombar a fechadura, mas de ter a chave certa na mão. Segundo a fonte, é o ato de alinhar o que a gente faz com uma direção maior, com um plano que não é necessariamente o nosso. E essa sintonia que por si só já tem o poder de destravar o caminho sem precisar de briga, sem precisar de luta. Então vamos colocar esses dois conceitos lado a lado para ficar mais claro. De um lado, o esforço, a teimosia, a insistência. Do outro, a confiança e o alinhamento. Como é que isso se desenrola na prática? A diferença fica bem nítida aqui. De um lado, a gente tem a luta, o tempo perdido, a energia gasta empurrando algo que não vai se mover. O devocional chama isso de atraso. Do outro lado, a gente tem a leveza de quem achou a chave. A porta simplesmente abre. E isso é chamado de aceleração. A grande lição aqui é que às vezes a nossa própria força, a nossa própria insistência pode ser o maior obstáculo no nosso caminho. Ok, mas se a obediência é a chave, de onde ela vem? Como se chega nela? A fonte aponta um caminho bem claro. Tudo começa com a confiança e com a habilidade de parar de falar um pouco e começar a ouvir. E aqui está o resultado que é prometido quando se pratica essa obediência, que, como a gente viu, é definida como ouvir e seguir uma sabedoria maior, uma direção divina. O resultado não é só progresso, mas também proteção. A ideia é que, ao seguir pelo caminho certo, a gente fica naturalmente protegido dos perigos que encontraria se estivesse tentando forçar uma passagem por lugares que não eram para nós. Mas como isso funciona no dia a dia, na vida real? A fonte sugere que a aplicação prática desse princípio todo começa com uma mudança fundamental de perspectiva. E essa mudança pode ser expressa através da oração. Essa oração vai direto ao ponto. O pedido aqui não é por mais força para derrubar a porta, mas sim por fé para obedecer, mesmo quando o caminho parece não fazer sentido nenhum para a nossa lógica. É um ato de entrega. É uma declaração de que a confiança numa direção maior é mais importante do que a nossa necessidade de entender e controlar cada passo do percurso. E tudo isso nos leva a uma reflexão bem pessoal, né? Em que áreas da vida a gente talvez esteja esgotando a nossa energia, empurrando portas que estão fechadas? Onde será que um passo para trás, um momento de escuta e um ato de confiança poderiam ser, na verdade, a chave que a gente tanto procura para destravar o caminho? E assim, a gente termina com essa imagem bem forte. A escolha é entre mãos que empurram em vão e uma mão que recebe a chave. Entre a força que cansa, que esgota, e a confiança que abre. É uma ideia simples, mas que tem o potencial de mudar completamente o jeito que a gente encara os desafios. A pergunta que fica no ar é: qual caminho a gente vai escolher?